interior da Bahia, onde o sol parecia mais forte e a vida mais dura, João era conhecido por quase todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, era como se ninguém realmente o enxergasse. Alto, forte, de olhar calmo e mãos marcadas pelo trabalho pesado na roça, ele carregava uma beleza simples, daquelas que não chamam atenção à primeira vista, mas que, quando se olha de novo, é impossível ignorar. João acordava antes do sol nascer. O canto do galo era seu despertador, e o cheiro de terra molhada fazia parte da rotina. Morava com o pai, um homem rígido e cansado da vida, que falava pouco, mas cobrava muito. Homem de verdade não reclama, João, dizia ele, sempre seco. E João nunca reclamava. Trabalhava de sol a sol, plantando, colhendo, cuidando da pequena propriedade que mal dava lucro. A vida era simples, simples até demais. Mas tinha uma coisa que fazia o coração dele bater diferente. Lúcia, filha do dono da venda da cidade, Lúcia era o oposto de tudo que João conhecia. Bonita, jovem, cheia de sonhos e com um brilho no olhar que não combinava com aquele lugar pequeno. Ela não queria aquela vida. Não queria poeira, nem enxada, nem rotina de roça. Queria mais. E talvez fosse por isso que João nunca teve coragem de dizer o que sentia. Ele a via quase todos os dias, quando passava pela venda para comprar alguma coisa para o pai. Ficava em silêncio, olhando de longe, enquanto ela atendia os clientes com um sorriso leve. Um sorriso que nunca era para ele. Porque para Lúcia, João era só mais um roceiro, mais um homem simples, mais um que não tinha nada a oferecer. E mesmo assim, João gostava dela. Gostava em silêncio. Gostava sem esperança. Gostava daquele jeito que dói, mas a gente não consegue evitar. Só que o que ele não sabia é que muito em breve aquele sentimento guardado ia ser colocado à prova da pior forma possível. E o dia que isso acontecesse, nada mais seria como antes. Naquele fim de tarde quente, a pequena venda de seu Antônio estava mais cheia do que o normal. Era dia de pagamento na região. E os trabalhadores da roça passavam ali para comprar mantimentos, conversar e esquecer um pouco da dureza da vida. João entrou como sempre, quieto, tirando o chapéu com respeito. Seus olhos, quase sem querer, procuraram por Lúcia. E lá estava ela, atrás do balcão, rindo com duas amigas da cidade vizinha. Naquele dia, ela parecia ainda mais bonita. Usava um vestido claro, simples, mas que destacava sua leveza. João sentiu o coração apertar, como sempre acontecia. Ele se aproximou devagar, pegou o que precisava e esperou sua vez. Quando chegou ao balcão, Lúcia olhou para ele, mas não com o mesmo sorriso que dava aos outros. "Vai levar só isso, João?" perguntou num tom neutro. "Vou sim", respondeu ele com a voz baixa. As amigas dela, encostadas ao lado, começaram a cochichar. João fingiu não ouvir, mas sentiu o clima estranho. Foi quando uma delas soltou em voz alta o suficiente para todos escutarem. "Lúcia, você ainda perde tempo atendendo esse tipo de gente? Aqui não é lugar para roceiro sujo, não." Um silêncio pesado tomou conta do lugar. João travou. Seu rosto queimou de vergonha, mas ele não disse nada. Não sabia o que doía mais: a fala cruel ou o olhar de Lúcia naquele momento. Porque ela não o defendeu, pelo contrário, soltou um leve sorriso sem graça, como quem concorda, e virou o rosto. Aquilo foi como um golpe direto no peito. João engoliu seco, colocou o dinheiro no balcão com a mão levemente trêmula e pegou suas coisas. "Boa tarde", disse ele, mesmo com a voz falhando. Ninguém respondeu. Ele saiu dali com passos firmes, mas por dentro estava destruído. Do lado de fora, o sol já começava a baixar, mas o calor ainda era forte. João respirou fundo, tentando segurar o que estava sentindo. Só que dessa vez não deu. Pela primeira vez em muito tempo. Seus olhos encheram de lágrimas. Não era só vergonha, era dor. Era a certeza de que para Lúcia ele nunca seria suficiente. E naquele exato momento, algo dentro dele mudou. Porque amar em silêncio já doía, mas ser humilhado por isso era outra coisa.
E sem perceber, João tomou uma decisão que mudaria completamente o rumo da sua vida. Só que o destino ainda tinha mais uma surpresa guardada. E dessa vez não seria só o coração dele que ia sofrer. Naquela noite, João quase não dormiu. Deitado na cama simples de madeira, olhando para o teto escuro, a cena da venda não saía da cabeça. O riso, o desprezo e principalmente o silêncio de Lúcia. Aquilo doía mais do que qualquer palavra. Antes, ele ainda alimentava uma esperança boba, daquelas que a gente guarda escondido, de que um dia ela pudesse enxergar quem ele realmente era. Mas agora não. Agora, ele tinha entendido. Para ela, ele nunca passaria de um roceiro sem valor. Na manhã seguinte, João levantou mais cedo que o normal. O céu ainda estava meio azulado, anunciando o nascer do sol, quando ele já estava do lado de fora, lavando o rosto na água fria do balde. O pai percebeu o silêncio diferente. "Tá com a cabeça longe, menino", comentou, desconfiado. João demorou alguns segundos para responder. "Eu vou embora, pai." O velho parou na hora. "Como é que é?" "Vou tentar a vida em outro lugar. Aqui não tem mais nada para mim." As palavras saíram firmes, mas por dentro ele estava em pedaços. Não era só a dor do que aconteceu. Era a sensação de não pertencer mais àquele lugar. O pai ficou em silêncio por um tempo, olhando para ele com uma expressão difícil de entender. "A vida lá fora não é fácil, João." "Aqui também não é", respondeu ele, direto, e era verdade. Mas dessa vez, João não estava fugindo da roça, estava fugindo da forma como era visto. No fundo, ele só queria provar, nem que fosse para si mesmo, que era mais do que aquilo que diziam. No mesmo dia, arrumou uma pequena bolsa com poucas roupas. Não tinha muito o que levar. A vida inteira dele cabia ali. Antes de ir, passou pela estrada de terra que levava até a venda. Parou por alguns segundos olhando de longe. Lúcia estava lá dentro, como sempre. Mas dessa vez, João não entrou. Não falou, não olhou duas vezes. Virou as costas e seguiu. Porque pela primeira vez ele estava escolhendo ir embora, sem esperar nada em troca. E enquanto o ônibus velho levantava poeira na estrada, levando João para longe dali, Lúcia nem imaginava que aquele seria o último dia em que veria o rapaz que, mesmo em silêncio, sempre esteve ali por ela. E quando percebesse, talvez fosse tarde demais. Os dias foram passando na pequena cidade, mas alguma coisa parecia fora do lugar, mesmo que ninguém dissesse em voz alta. A venda continuava cheia, as conversas seguiam as mesmas, o sol queimava como sempre, mas ainda assim, havia um vazio difícil de explicar. Lúcia percebeu primeiro, mesmo tentando ignorar. No começo foi só um detalhe bobo. Ninguém mais parava em silêncio perto do balcão. Ninguém mais baixava o olhar daquele jeito calmo. Ninguém mais dizia boa tarde com uma voz tímida, mas sincera. João tinha sumido. E junto com ele, alguma coisa que ela só agora começava a entender. "Ué, aquele rapaz sumiu mesmo, né?" comentou uma freguesa distraída. "O João? Deve ter ido tentar a vida, igual muitos fazem", respondeu Lúcia, tentando parecer indiferente. Mas não era tão simples assim, porque aos poucos a ausência começou a pesar. E não era só costume, era incômodo, uma inquietação estranha que ela não sabia explicar. Naquela mesma semana, algo aconteceu que mexeu ainda mais com ela. Um cliente mais velho, conhecido da região, comentou enquanto pagava a conta. Aquele rapaz, o João, sempre ajudava o pai dele com tudo. Trabalhador como poucos. Nunca vi reclamar de nada. Lúcia ficou em silêncio. "Hoje em dia tá difícil achar gente assim", completou o homem saindo. Aquilo ficou ecoando na cabeça dela. Trabalhador, quieto, sempre presente. E de repente, uma lembrança veio forte. O olhar dele naquele dia. A forma como ele ficou em silêncio. A forma como foi embora. Foi ali que um peso diferente bateu no peito. Não era raiva, não era orgulho.
culpa. Pela primeira vez, Lúcia começou a se perguntar se tinha sido injusta, se tinha ido longe demais. Só que, como muita gente naquela idade, ela ainda não sabia lidar com isso. Em vez de admitir, tentou esquecer. Só que o destino não costuma facilitar para quem ignora o que sente. Alguns dias depois, uma notícia chegou na cidade como um choque. O pai de João tinha passado mal na roça e estava muito doente. A informação se espalhou rápido e todo mundo comentava. Lúcia ouviu em silêncio, sentindo o coração apertar de um jeito que não esperava. Porque, naquele momento, uma única pergunta não saía da cabeça dela. Onde estava João? Quando mais precisavam dele? E foi aí que ela percebeu que talvez ele tivesse ido embora não só por causa da vida difícil, mas por causa dela também. Só que agora, correr atrás poderia não ser tão simples assim. A notícia sobre o pai de João não saiu da cabeça de Lúcia. Durante dias, ela tentou seguir a rotina, atender os clientes, sorrir como sempre, mas nada parecia normal. Era como se algo estivesse fora do lugar dentro dela. Até que, numa manhã, ao abrir a venda, encontrou o pai de João sentado em um banco de madeira do lado de fora, abatido, mais magro, com o olhar cansado. Aquilo mexeu de verdade com ela. "Seu Antônio, o senhor está bem?" perguntou se aproximando. Ele respirou fundo antes de responder. "Tô levando minha filha, mas não é fácil sozinho, não." Aquelas palavras bateram forte. Sozinho. João não estava ali. E naquele momento, Lúcia sentiu um peso ainda maior no peito. "E o João, o senhor tem notícia dele?" perguntou, tentando disfarçar o interesse. "Não, mas conheço meu filho. Ele não saiu daqui por vontade só de crescer, não. Ele saiu porque se sentiu pequeno aqui dentro", disse o homem, tocando o próprio peito. Aquilo foi como um espelho. Lúcia ficou sem reação. Pela primeira vez, alguém colocou em palavras aquilo que ela vinha tentando ignorar. E doeu. Muito. Naquele mesmo dia, depois que fechou a venda, Lúcia tomou uma decisão que nem ela mesma esperava. Arrumou uma pequena bolsa, colocou algumas roupas e um pouco de dinheiro. "Pai, eu vou sair por uns dias", avisou firme. "Fazer o quê?" "Vou resolver uma coisa que ficou mal resolvida." O pai estranhou, mas não insistiu. E poucas horas depois, Lúcia já estava na estrada de terra, entrando em um ônibus simples, parecido com aquele que João tinha pegado dias antes. Só que, diferente dele, ela não estava fugindo, estava indo atrás. Porque agora ela sabia que tinha errado. Sabia que tinha sido orgulhosa e, mais do que isso, sabia que o que sentia por João nunca foi desprezo. Foi medo de aceitar um sentimento que não combinava com os sonhos que ela achava que precisava ter. Mas agora, tudo parecia diferente. E enquanto o ônibus seguia a viagem, levantando poeira pela estrada, Lúcia só pensava em uma coisa: encontrar João, antes que fosse tarde demais. Só que o destino, mais uma vez, não ia facilitar, porque João já não era mais o mesmo rapaz que saiu daquela cidade. E o reencontro não seria tão simples quanto ela imaginava. Depois de horas na estrada, passando por cidades pequenas e paisagens que misturavam poeira e esperança, Lúcia finalmente chegou a uma cidade maior, onde diziam que muitos trabalhadores da roça iam tentar a vida. O coração dela batia acelerado, não só pelo cansaço, mas pelo medo do que poderia encontrar. Perguntou aqui, perguntou ali, até que um homem indicou uma construção no fim da rua. "Tem um rapaz lá, alto, forte, quieto. Acho que é esse que você procura. Só trabalha e não conversa com ninguém." Aquilo foi o suficiente. Lúcia caminhou devagar, sentindo as pernas tremerem a cada passo. Quando chegou perto, viu vários homens trabalhando sob o sol forte, carregando saco, levantando paredes, suados, concentrados. Então, ela viu João,
Camisa simples, rosto mais sério, corpo ainda mais marcado pelo esforço. Mas era ele. Só que havia algo diferente. O olhar. Não era mais o mesmo olhar calmo e sonhador de antes. Era mais duro, mais distante. Lúcia ficou parada por alguns segundos, sem coragem de se aproximar, até que ele percebeu. João levantou o rosto, e quando os olhos dele se encontraram, o tempo pareceu parar. Silêncio. Nenhum dos dois sabia o que dizer. Lúcia foi a primeira a dar um passo à frente. João! A voz dela saiu baixa, quase falhando. Ele limpou o suor do rosto com o braço, respirou fundo e respondeu seco. O que você está fazendo aqui? Aquela resposta foi como um choque. Não tinha carinho, não tinha surpresa, só distância. Eu vim falar com você, disse ela, tentando manter a firmeza. João soltou um leve riso sem humor. Falar agora? Depois de tudo? As palavras dele não foram altas, mas foram pesadas. Lúcia sentiu o impacto na hora. Eu sei que eu errei, começou ela. Sabe mesmo? Interrompeu ele, olhando direto nos olhos dela. Porque naquele dia você não disse nada, nenhuma palavra. Aquilo doeu mais do que qualquer outra coisa. O silêncio voltou, dessa vez carregado de tudo que ficou guardado. Eu não vim aqui para discutir. Eu vim porque... Ela hesitou. Porque você faz falta. João desviou o olhar por um segundo. Aquilo mexeu com ele, mais do que queria demonstrar. Mas logo voltou a ficar sério. Eu aprendi a viver sem isso, sem você. Aquela frase foi como um corte. Só que, diferente de antes, Lúcia não recuou. Mas eu não aprendi a viver sem você. O vento passou leve entre eles, levantando poeira. E pela primeira vez, desde que chegou, João ficou sem resposta. Porque no fundo, por mais que tentasse negar, ele também não tinha esquecido. Só que perdoar era outra história. O silêncio entre os dois parecia mais alto do que qualquer discussão. João olhava para Lúcia, tentando se manter firme, mas por dentro tudo estava bagunçado. Ele tinha esperado tanto por aquele momento, tantas vezes imaginou o que diria se um dia ela viesse atrás dele. Só que agora que ela estava ali, nada saía como ele pensou. Você não entende, Lúcia, disse ele, mais baixo dessa vez. Eu passei a vida inteira sendo tratado como alguém que não valia nada. E naquele dia... Você confirmou isso. Aquilo doeu. Mas Lúcia não desviou. Eu sei. E eu me arrependo todos os dias desde então. Respondeu, com os olhos marejados. Eu fui orgulhosa. Eu quis parecer maior do que eu era. E acabei diminuindo você. João apertou a mandíbula, tentando não ceder tão fácil. E por que agora? Perguntou. Porque agora eu entendi. Disse ela firme. Entendi que não adianta sonhar com uma vida melhor se eu me torno uma pessoa pior no caminho. Entendi que você sempre foi o melhor que eu tive perto de mim. As palavras bateram forte. João virou o rosto por um instante, passando a mão na nuca, claramente mexido. Você não sabe o que eu passei depois que saí de lá, murmurou. Eu sei que não sei, mas eu tô aqui para começar de novo. Se você deixar, aquilo ficou no ar. Começar de novo. Era simples de dizer, difícil de aceitar. João olhou para ela mais uma vez. Dessa vez, com menos dureza e mais verdade. E se eu não conseguir esquecer? Perguntou sincero. Lúcia respirou fundo antes de responder. Então eu fico até você conseguir. Nem que leve tempo, nem que eu tenha que provar todos os dias que você nunca foi pouco. Eu que enxerguei errado. Aquela resposta desmontou qualquer defesa que ainda restava nele, porque não tinha orgulho ali, só verdade, só sentimento. João fechou os olhos por um segundo, como se estivesse lutando contra tudo que ainda doía. Mas quando abriu, o olhar já não era o mesmo. Era o olhar de alguém que ainda estava machucado.
mas que também ainda amava. "Você mudou", disse ele, quase em um sussurro. "Não", respondeu Lúcia com um leve sorriso triste. "Eu só parei de fingir que não sentia." O coração dele bateu mais forte, e naquele instante, João percebeu que podia continuar preso à dor, ou dar uma chance para aquilo que sempre foi verdadeiro entre eles. E pela primeira vez desde que saiu da sua terra, ele não quis mais fugir, só que ainda faltava uma última decisão. E ela mudaria não só o futuro deles, mas também o caminho que escolheriam seguir juntos. João ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O barulho da construção ao redor continuava, mas para ele, nada mais importava naquele momento. Era só ele, Lúcia, e tudo que ainda existia entre os dois. Ele respirou fundo, como se finalmente estivesse deixando o peso ir embora. "Eu tentei esquecer você", disse, olhando nos olhos dela. "Mas não consegui." Lúcia sentiu o coração disparar. "E eu tentei fingir que não precisava de você, mas também não consegui", respondeu com a voz tremendo. João deu um passo à frente, ainda com certa hesitação, como se estivesse cruzando uma linha que nunca conseguiu ultrapassar antes. "A gente perdeu tempo demais", murmurou. "Então não vamos perder mais", disse ela firme. E foi ali, no meio daquela realidade simples, cercados por poeira e esforço, que João finalmente deixou o orgulho de lado. Segurou a mão de Lúcia devagar, como se tivesse medo de que ela desaparecesse, mas ela não soltou. Pelo contrário, apertou com força, como quem não queria perder de novo. Naquele instante, não precisava de mais nada, nem dinheiro, nem aprovação, nem status, só aquilo bastava. Dias depois, João tomou outra decisão importante. Voltaria para sua terra, não como alguém que fugiu, mas como alguém que cresceu. E dessa vez, não estaria sozinho. Lúcia foi com ele. Quando chegaram à pequena cidade, muita coisa parecia igual, mas eles não eram mais os mesmos. O pai de João, ainda debilitado, se emocionou ao vê-lo voltar. E mais ainda ao perceber que ele não voltou com raiva, mas com alguém ao seu lado. Lúcia, com humildade, ajudou como pôde, na venda, na casa, na rotina simples que antes ela rejeitava. E aos poucos, foi encontrando ali um sentido que nunca tinha visto antes. Não era sobre ter mais, era sobre valorizar o que realmente importa. João, por sua vez, já não era mais o rapaz calado que aceitava tudo. Continuava simples, mas agora sabia o seu valor. Isso mudava tudo. O tempo passou, e a cidade que antes via João como só mais um roceiro, começou a enxergar algo diferente. Não pela aparência, mas pela postura, pela dignidade, pela história. E Lúcia, aquela que um dia não o defendeu, agora era quem mais se orgulhava de estar ao lado dele, porque no fim o amor deles não venceu por acaso. Venceu porque os dois aprenderam, da forma mais difícil, que o verdadeiro valor de alguém não está no que tem, mas em quem é. E foi assim, entre a terra, o suor e o recomeço, que o roceiro rejeitado conquistou o impossível, não só o amor que sempre quis, mas o respeito que nunca teve. Com o passar dos meses, a vida começou a sorrir de um jeito diferente para João e Lúcia. Juntos, eles transformaram a pequena roça em algo maior. João, com sua força e experiência, e Lúcia, com suas ideias e coragem, começaram a vender mais, organizar melhor as colheitas e até abriram um pequeno espaço ao lado da venda para vender produtos da própria terra. O que antes mal dava para sobreviver, agora começava a prosperar. E não demorou muito para a cidade inteira perceber. Mas dessa vez, João não precisava provar nada para ninguém. Ele já sabia o seu valor. E Lúcia fazia questão de mostrar todos os dias o quanto se orgulhava do homem que ele se tornou. O casamento foi lindo, do jeito deles, na igrejinha da cidade, cercados por poucas pessoas.
mas com um sentimento verdadeiro que enchia qualquer espaço. E algum tempo depois, a vida surpreendeu mais uma vez. Um filho, um menino forte, de olhos atentos, que cresceria vendo de perto o significado de respeito, amor e recomeço. E assim, entre risos, desafios e conquistas, João e Lúcia provaram que o amor, quando é verdadeiro, não só resiste, ele constrói, transforma e faz florescer até nos lugares mais simples. E agora me conta, você acha que a Lúcia merecia o perdão do João depois de tudo que aconteceu? Ou você, no lugar dele, teria seguido outro caminho? E se você gosta de histórias assim, que mexem com o coração e fazem a gente refletir, já se inscreve no canal para apoiar e não perder as próximas histórias, porque sempre tem uma nova emoção te esperando.